Veremos agora mais alguns métodos que são aplicados sobre as listas, também comumente utilizados, tem uma boa aplicabilidade. São os mais, como eu falei, os mais comumente se aplica nos programas para que se possa manipular os elementos de uma lista. O próximo método a ser estudado seria o método extend. Esse método ele seria um método que tem como característica o fato de poder acrescentar os elementos, acrescentar a uma lista elementos ao final dessa lista. Por exemplo, se nós tivermos a lista aqui, cujos elementos são 10, 20, 30, 40, criado com esses valores, se eu aplicar essa função extend a essa lista, com os valores 50, 60, 70, a nova lista passaria a ser composta por os valores iniciais 10, 20, 30, 40, mais o acréscimo de 50, 60 e 70. Devo ressaltar, se vocês olharem aqui a sintaxe desse método, tá? Aqueles anteriores eram funções, agora são os métodos. Métodos, na verdade, são pequenos pedaços de programas que estão prontos para serem utilizados, que têm como principal funcionalidade uma característica em especial, mas que se nós fôssemos fazer isso manualmente, provavelmente gastaríamos algumas linhas de código para fazer os mesmos procedimentos que estão disponíveis. Na verdade, alguém já fez, deixou disponível para a gente utilizar, é só mencionar pelo nome e usar a segunda sintaxe que foi criada. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem, esse método ele tem como característica o fato de o que ele recebe como parâmetro, ou seja, que vai dentro do parênteses, é uma outra lista. Então, nesse exemplo, a gente tem uma lista, os elementos são 10, 20, 30, 40, e a gente está passando como parâmetro para essa função extensão, ou seja, faz uma extensão da lista original, uma outra lista, cujos valores são 50, 60 e 70. Nesse procedimento de extensão, o que a gente tem no final? A lista original estendida com os elementos da segunda lista. Tá? Por isso que aqui na sintaxe aparece extend lista 2. O que é lista 2? É uma lista qualquer, mas o fato é que esse método ele requer como parâmetro uma segunda lista a ser passada como parâmetro, para que ele possa funcionar adequadamente. Um outro método também comumente utilizado é o método cujo a funcionalidade é fazer com que o índice, a primeira ocorrência de um determinado elemento da lista, seja retornado. Esse método é o método index, passa como parâmetro para ele um elemento da lista. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, essa lista aqui, nova lista, os valores seriam 10, 20, 30, 40 e 10. Observe que o 10 aparece duas vezes, repetido aqui, que é o primeiro elemento e o último elemento da lista. Se nós aplicarmos esse método index a essa lista, passando como parâmetro o elemento 30, o que esse método retorna? Ele retorna o valor do índice ocupado por aquele elemento na lista. Então, se eu quero saber determinado elemento, qual o valor do índice que ele ocupa dentro da lista, é só aplicar essa função que ela tem essa informação. Ela retorna essa informação, melhor dizendo. Então, o próprio nome está indicando aqui, index, de índice. Tá? Então, eu tenho como saber qual o valor do índice de qualquer elemento da lista. Basta acionar essa função, passar como parâmetro o elemento que eu quero descobrir qual a posição que ele está ocupando dentro da lista, ou seja, qual o valor do seu índice. Um outro método também que pode ser utilizado é o método de inserção, ou seja, de inclusão. Esse método ele tem como prerrogativo o fato de receber como parâmetro
além do elemento a ser inserido, o índice na qual eu quero que ele seja inserido dentro da lista. Tá? Então, são dois parâmetros a ser passados quando do uso dessa função insert. Por exemplo, tivemos aqui uma lista aqui de elementos 10, 20, 30, 40 e 10, a mesma lista anterior, e se eu utilizar esse método insert, passando como parâmetro 1,15, eu estou querendo com isso acrescentar essa lista e passar agora com isso, fazer com que o elemento, ou o valor 15, tá, passe a ser o segundo elemento da lista. Então a lista agora ela foi alterada e passa a ser construída de segundos elementos. 10, 15 foi o especificado aqui pela função insert, 20, 30, 40, 10. Tá? Ou seja, é como se estivesse abrindo um espaço entre o 10 e o 20, inserindo o 15 ali no meio. Então, essa é a característica do funcionamento da função insert. Ou seja, eu tenho que especificar, além do elemento, um índice na qual eu quero que ele ocupe dentro da lista. Uma outra função também, outro método também utilizado é o método pop, tá? Passando como parâmetro o índice. Nesse caso aqui é para remover um elemento da índice, mas mediante a especificação do índice que ele ocupa na lista. Então, se eu quero remover determinado elemento da lista e eu sei a priori qual índice que ele ocupa, eu posso utilizar esse método passando como parâmetro o índice do elemento que eu quero remover, e aí esse elemento será da lista, será retirado automaticamente mediante o uso desse método pop. Então, a sintaxe é lista, ponto, pop, ser acionado, passando como parâmetro que o índice do elemento que eu quero remover. Nesse caso aqui, eu estou passando como parâmetro o índice cujo valor é igual a 2. Isso vai resultar na remoção do elemento 30, valor 30, tá? Dessa lista. Por quê? Porque ele ocupa a terceira posição dentro dessa lista. Lembrando que o primeiro, o índice é igual a 0, o segundo, o valor do índice é igual a 1, e o terceiro, o valor do índice é igual a 2. Então, se eu estou passando como parâmetro a função pop o valor do índice igual a 2, será removido o elemento 30 dessa lista. Então, é bastante útil e prático a remoção de elementos de uma lista, fazendo uso dessa função, desse método pop. Um outro exemplo aqui do uso do pop seria se eu, por exemplo, quero remover o último elemento da lista, eu não preciso especificar qual o índice que ele ocupa dentro da lista. Tá? Posso até nem saber. Basta que eu acione esse método, chame esse método, passando como parâmetro nada dentro do parênteses. Ou seja, não especifico nenhum valor de índice. Então, quando não é especificado nenhum valor do índice, automaticamente do Python vai e remove o último elemento da lista. Então, nesse caso aqui, ó, se eu utilizar esse método utilizando a seguinte sintaxe, lista.pop, entre parênteses, em branco. Aí será removido o valor 50 da lista, que é o último. Então, por default, não sendo especificado o valor do índice, é removido sempre o último. Um outro método também utilizado para a manipulação, esse aí em particular, dado mais para a manipulação de strings, é o método de split, ou seja, de fazer a divisão, seccionamento de um string. E esse seccionamento a gente faz passando como parâmetro para o método split alguma característica, algum caractere em particular, dentro daquela sequência de caracteres como um string,
para que ele possa buscar por aquele caractere em particular e fazer o seccionamento ali, tá? Então, nesse caso aqui, vamos supor que tivesse um seguinte string criado, www.ufs.br. Se eu aplicar essa função split sobre string, forma como foi criado, passando como parâmetro ponto, então essa função ia percorrer todos os caracteres desse string, e ao encontrar esse caractere ponto, ele faria a divisão, ou a, o split mesmo, ou seja, o seccionamento de cada um dessa cadeia de caracteres até encontrar o ponto. Então, o resultado da aplicação da função split, nesse caso aqui, seria uma lista, né? É uma lista de caracteres, cujo primeiro elemento é www, o segundo é ufs, o terceiro é br. Seria o seccionamento, literalmente, desse string de caracteres aqui, segundo uma prerrogativa, ou segundo um índice, que é passado como parâmetro. Nesse caso aqui é o ponto. Aqui, tá? Um outro exemplo aqui, é hora, vírgula, minuto, vírgula, segundo. Lembrando que em Python a gente pode atribuir a mais de uma variável o mesmo valor, tá? Ou valores alternados, segundo, nesse caso aqui, o uso do método split. Então, teria hora, vírgula, minuto, vírgula, segundo, recebe o quê? Tem um string aqui de caracteres, tá? Não é número, são um string de caracteres, porque está em aspas duplas aqui, 21, 2.00, 2.01. Se eu aplicar a função split a esse string de caracteres mediante o índice 2 pontos, o que vai ser feito? Vai ser feita uma varredura nesse string, e ao encontrar o caractere 2 pontos, ele faz a divisão desse string, né, em 3 elementos aqui, porque possui, foram encontradas 2 ocorrências do caractere 2 pontos aqui. Então, é atribuído à variável hora string 21, a variável minuto string 00 e a variável segundo string 01. Então, seria uma forma de, por exemplo, extrair de um string que representaria a hora, minuto, segundo, e fazer a respectiva seccionamento desse string em valor de hora, valor de minuto, valor de segundo. Tá? Tudo na forma de caracteres. Se eu quiser transformar isso e operar depois inteiro, eu teria que fazer a conversão para inteiro real, dependendo da situação na qual eu quero operar. Tá? Mas ali ele fez só uma. Foi dado um exemplo como um string de caracteres, foi feita a divisão em strings, quer dizer, criado 3 strings distintos, tá? E foram atribuídos um para cada variável aqui, conforme está especificado aqui nesse comando. Então, Python tem uma série de métodos e funções que facilitam significativamente, como eu falei no início, a vida do programador. E se fosse fazer isso manualmente, daria um trabalho bem mais apurado, nesse sentido de que renderia mais linhas de código para fazer o que um método desse faz com uma linha de código somente.